Ô Valu, para o final de semana devemos ter o time titular, né? Com base no que tem à disposição, de informações. Aliás, teve aquela dúvida sobre Gerson, vai jogar? O Samuel até perguntou na coletiva para o Tite um pouco sobre isso, uma previsão ali para o Gerson e tal. Na apresentação, o Gerson falou que ele está bem fisicamente, já está treinando, surpreendeu o Pedro Lourenço, mas o próprio Pedrinho, hoje na entrevista à Band, ele falou que o Gerson deve ficar para o clássico. Então, que o Gerson, nesse momento, ele estava treinando, está fazendo parte dos trabalhos com os demais atletas e tal, então que não deveria ser o momento agora do Gerson. Então, talvez, até tinha aquela expectativa, será que ele vai ficar no banco de reservas, entrar no segundo tempo? Depois da fala do Pedrinho, isso deu uma esfriada até. Mas, e aí, o que o Cruzeiro deve ter nesse final de semana, você imagina, num time para estrear na temporada? Olha, eu imagino mais ou menos um time parecido, e aí a formação, né, o funcionamento não quer dizer que seria o mesmo, parecido com o que terminou a temporada, né? Cássio, William, Fabrício Bruno, creio no Jonathan Jesus, está com melhor ritmo, né, do que o João Marcelo. Aliás, depois eu quero falar um pouquinho do João Marcelo. Estou vendo respeito, né, ao torcedor que esse João Marcelo não dá nesse ano. Eu acho que é um jogador que a gente precisa de ter um pouquinho mais de paciência. Passou por uma operação muito complicada no joelho, é um jogador mais pesado, é um jogador jovem. O João Marcelo não esqueceu como se joga o futebol, mas está passando a recuperação de um LCA, ela se dá não só fisicamente, mas em termos de confiança, né? Até o jogador conseguir adquirir um ritmo para voltar a fazer naturalmente o que fazia, não é fácil. Mas imagina o Cássio, William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaique, Lucas Silva, Lucas Romero. Aí, vejamos Arroio de um lado, Christian e Matheus Pereira com o Caio Jorge. Eu não imagino que fuja muito disso, Léo, mas vamos ver o que o Tite, se o Tite surpreende com alguma peça ou outra, mas eu acho que ele deve tentar replicar boa parte desse time que foi o time que terminou, né, jogando a temporada 2025. Mais cedo, Valu, na live das 11h30 com o Caramujo, hoje estavam o Pedro e o Caio, eles levantaram uma lebre aí. Será que o Wanderson não deve começar jogando? Porque o Arroio ficou praticamente o jogo todo ontem em Uberlândia. Então, será que o Tite não tem uma pretensão de, nesse jogo, pelo menos, ter Wanderson como titular? Ou você acha que não? É o Arroio mesmo? Pode ser. Agora, o Arroio tem 19 anos, né? A recuperação do jovem ela é diferente assim de outros jogadores. Mas pode ser também, o Tite não vai querer. Ele já falou depois da coletiva, depois do jogo contra o Pouso Alegre, né? Eu não vou colocar a saúde dos atletas em risco. Então, se o Arroio, que jogou ontem, quase 90 minutos, como você observou, hoje, quinta, sexta, já sábado, talvez o Arroio comece no banco, tem razão, né? Ver como o Wanderson deve estar, um jogador que o Tite, com certeza, acho que o Tite não trabalhou com o Wanderson, mas conhece, né? O Tite tem um conhecimento muito grande, assim, dos jogadores do elenco, e está sendo muito ajudado também pelo Wesley Carvalho. Pode ser também que a gente veja o Wanderson aparecendo por aí, Léo, muito bem levantado, como sempre, pelo grande Caramujo. Verdade, assim, é uma possibilidade, né? Eles não falaram isso, nem a gente está falando aqui o que vai acontecer, o que a gente quer que aconteça, mas assim, estudando, manjando, projetando, vendo possibilidades, é uma. Ou não, Sazeiro, você acha que o Wanderson, mesmo para começar o ano aí, não deve ser o titular e o Arroio mesmo que vai entrar nesse time, Sinisterra ainda fazendo um trabalho mais forte ali de pré-temporada? Então, eu particularmente assino embaixo o que o Valdo falou, questão do time. O Arroio é novo, questão de recuperação dele é tranquila para um atleta novo, mas aí depende da análise também. Se ele sentir que para ele não dá para começar jogando, eu acredito que pode dar uma oportunidade para o Wanderson aí. Foi muito importante no ano passado, o pessoal cobra dele gol, mas questão tática e física ele se entrega de corpo e alma em campo. Acho que
pode dar uma oportunidade para ele que vai ser importante também. Ontem, ô Julinho, muitos comentários positivos para o Arroio, embora ele não tenha participado dos gols, assim, não marcou e nem deu assistência, mas foi muito elogiado, pelo menos, boa parte dos torcedores que participaram ali da transmissão, no chat. O Arroio, para você, já mostrou uma cara diferente? É muito diferenciado mesmo? Eu gosto muito do Arroio, gosto desse atrevimento, jogador que se joga mesmo para dentro do adversário, coisa que o Cruzeiro há algum tempo não tinha, com essa qualidade toda, com essa visão de jogo, mesmo muito jovem. Mas falando entre o que o Caramujo levantou aí na live de mais cedo, entre Wanderson, a possível entrada do Wanderson, tem um jogador que o Tite gostava muito no Corinthians que chama-se Ángel Romero, né? Que era esse cara que fazia esse pêndulo de chegar na frente e defender com qualidade. Talvez por isso o Wanderson tenha uma vantagem em relação ao Arroio na cabeça do Tite, entendeu? Dele começar jogando, dele trazer mais equilíbrio, mais consistência ao time por ser mais obediente taticamente. Claro que a falta de gols do Wanderson nos incomoda o torcedor pra caramba. Um cara que joga de lado de campo e às vezes de ponta, não ter marcado sequer uma vez, é um negócio que inclusive pesou ano passado na campanha do Cruzeiro em dado momento. Mas assim, pegando o histórico do Tite ao longo dos times que ele treinou, talvez o Wanderson saia na frente por ele fazer esse trabalho aí melhor do que o Arroio. A característica do Arroio é diferente, jogador que parte para cima, ali que chama para o drible, para a rabiscada, para algo diferente dentro da área. Talvez o Arroio seja esse cara aí para poder entrar quando o time estiver precisando, como foi com o Leonardo Jardim ano passado em várias e várias partidas. Sobre o Wanderson, muito não contribuiu para que ele tenha uma boa imagem nesse momento, um bom retrato de 2025, porque é um atacante que não fez gol, né? Um atacante que não tem ali números de artilharia, não precisa nem ter números parecidos com o do Caio Jorge, mas pelo menos gols ou uma boa contribuição de assistências. Então o Wanderson, muito se falou sobre isso. Agora, não é um jogador que necessariamente comprometeu muito o esquema tático naquele momento, aquela estrutura do Leonardo Jardim. Quem sabe desse ano, né? O Wanderson possa, ainda que não seja 100% titular, possa entrar algumas vezes, num esquema do Tite, ele também contribua também no ataque, não só, como a gente fala, de um jogador mais operário, aquele jogador que vai correr bastante para jogar ali atrás e tal. Quem sabe, né? O próprio Caio Jorge foi um ano também, quando ele chegou no Cruzeiro, o time do Cruzeiro era mais bagunçado, né? Animicamente também o Cruzeiro não estava tão legal assim, e o Caio Jorge, a gente não via nele todo o potencial que a gente, por exemplo, viu na temporada passada, o KJ artilheiro do Brasileirão e também da Copa do Brasil.